Este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isto, os seus corações ficaram aflitos e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Meus irmãos, o que faremos? Pedro respondeu: Arrependam-se e que cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados. E receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos os que estão longe, e quantos o Senhor nosso Deus chamar. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele. E foram batizados tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado, segundo Filipe, por toda parte, observando maravilhado os sinais e milagres realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que este é aquele a quem Deus constituiu, juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: Pode alguém negar a água impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhe perguntou: Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: Não, nem sequer ouvimos sobre o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam. Disse Paulo: O batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Tendo recebido permissão do comandante, Paulo levantou-se na escadaria e fez sinal à multidão. Quando todos fizeram silêncio, dirigiu-se a eles em aramaico. Irmãos e pais, ouçam agora a minha defesa. Quando ouviram que lhes falava em aramaico, ficaram em absoluto silêncio. Paulo disse: Eu sou judeu, nascido em Tarso, da Sicília, mas criado nesta cidade. Eu fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei de nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer um de vocês hoje. Eu persegui os seguidores deste caminho até a morte, prendendo tanto homens como mulheres e lançando-os na prisão, como podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o conselho. Eu cheguei a obter deles cartas para seus irmãos em Damasco e fui até lá trazer essas pessoas a Jerusalém como prisioneiras para a punição. Por volta de meio-dia, eu me aproximava de Damasco, quando de repente uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor. Eu caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Quem és tu, Senhor? Eu perguntei.
Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você está perseguindo. Ele respondeu. Os que me acompanharam viram a luz, mas eles não entenderam a voz daquele que estava falando comigo. O que devo fazer, Senhor? Eu perguntei. Levante-se, disse ele. Entre em Damasco e ali lhe será dito o que você deve fazer. Os que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco, porque o resplendor da luz me deixara cego. Um homem chamado Ananias veio me ver. Ele era piedoso, segundo a lei, e muito respeitado por todos os judeus que ali viviam. Pondo-se junto a mim, ele disse: Irmão Saulo, recupere a sua visão. Naquele instante, eu pude vê-lo. Então ele disse, o Deus de nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade, para ver o justo e ouvir as palavras de sua boca. Você será testemunha dele a todos os homens daquilo que você ouviu e viu. E agora, o que está esperando? Levante-se, seja batizado e lave os seus pecados invocando o nome dele.